Oi, pessoal, tudo bem? Professora Jéssica falando. No vídeo de hoje eu vou corrigir com vocês a prova do Cefet Rio de Janeiro de 2020, a parte de matemática, né? É, se não me engano, a primeira vez que eu corrijo uma prova que não é do estado aqui de Minas Gerais. Eu faço várias questões, né? De outros estados e tal, questões avulsas, e coloco aqui, mas eu estou resolvendo hoje uma prova completa do Cefet do Rio. Então, essa prova ela vai ser interessante para você que vai fazer Cefet, Coltec, Colune também aqui em Minas Gerais, para vocês verem que realmente o nível é muito similar mesmo, tá? E claro, para trazer os coleguinhas cariocas aqui para esse canal, não é mesmo, amiguinhos? No mais é isso, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui sempre o link do meu curso Matemática para Colégios Técnicos. Esse curso também, mesmo que você seja aí do Rio, ele vai te ajudar muito nas provas dos seus colégios técnicos, tá? Em breve eu estou pensando em fazer alguma coisa aí mais especializada para o Rio também, tá? Mas vamos com calma. Por enquanto, esse conteúdo aqui já vai abranger bastante aí o pessoal do Rio também, porque é muito parecido a prova Cefet Rio, Cefet MG, mesma coisa, assim, em termos de dificuldade, tá? Então é isso, bora lá! Considere as afirmações. O produto de três números naturais consecutivos é sempre divisível por 6. Olha só, a partir do pressuposto que ele falou que os números são consecutivos, a cada 3 números eu tenho um múltiplo de 3. Qualquer que seja a ordem, porque os múltiplos de 3 pulam de 3 em 3. Então, um desses números vai ter o fator 3 na composição. E um dos números vai ser par, obviamente, porque se você tem 3 números, um deles vai ser par. Então, sim, quando eu multiplicar qualquer que seja os números, um número par por um número que tem o fator 3, par é 2. E 3 vezes 2 é 6. Então, essa trinca de números multiplicadas, ela vai ser sempre, sempre, sempre divisível por 6. Vamos dar um exemplo qualquer. Por exemplo, 19, 20 e 21. Olha só, o 21 tem o fator 3 e o 20 tem o fator 2. Quando eu multiplicar aqui, esse 3 do 21 e o 2 aqui, vai formar um número qualquer que é divisível por 6. Não precisa fazer a conta, entendeu? O lance é esse, ó, 19 vezes 20 vezes 21. Vai dar esse número aí, 7.980. Somos algarismos dele, olha. 7 mais 9 é 16, 16 com 8, 24. Então, é um número divisível por 3. E ele é par, então ele é divisível por 2, então ele é divisível por 6. Ó, vai dar um resultado exato, certo? Então, a primeira é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, então não pode ser falsa, né? Então, a letra C, ela está automaticamente eliminada, certo? Vamos lá. Se A e B são números reais com A diferente de 0, então essa conta aqui, A vezes B mais B dividido por A, vai dar 2B. Será que é verdade? Vamos trazer para cá. Ó, esse A eu vou mandar para lá multiplicando, certo? Porque ele está dividindo a galerinha aqui, então ele vai vir para cá multiplicando. E aí aqui eu vou pôr B em evidência, certo? Ó, então B, aí aqui vai ficar, na primeira parcela vai sobrar o A, e aqui vai sobrar 1, certo? E aqui vai ser 2BA. Isso não é a mesma coisa, né? Porque se eu tentasse continuar a divisão, olha o que ia acontecer. Ó. Vou cortar o B que está multiplicando aqui com esse B daqui. Então, ficou 2A é igual a mais 1. Eu mando esse A para cá subtraindo, então vai ficar 2A menos A, que é A, igual a 1. Mas ele não falou qual que é o valor de A. Concorda comigo? Então, isso aqui só vai dar certo se o A for 1. Ó. Se o A for 1, aqui vai ficar assim, ó. 1 vezes B, B, mais B, 2B. Dividido por 1 vai dar 2B. Então, está correto. Agora, para qualquer outro valor de A, isso aqui não é verdadeiro. Portanto, essa daí é falsa. E traz aqui para a gente a letra B. Porque se ela é falsa, ela não pode ser verdadeira, né? E aqui é a única que tem falso. E aqui está falando que todas são verdadeiras. Então, a gente já sabe a resposta. Aí aqui, ó, a terceira tem que ser falsa. E aqui está falando assim, ó, sendo A e B dois números reais positivos, então a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a A mais B, né? Mais falsa que nota de 3, né, amiguinha? Essa aqui é velha, é só se lembrar do teorema de Pitágoras. Porque o teorema de Pitágoras não é a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos? Ó, a hipotenusa, vamos chamar a hipotenusa de Y aqui, ó. Tá? A, B e aqui é Y. Então, Y ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Eu vou tirar esse quadrado daqui e vou passar para cá como raiz quadrada, certo? Só que reflete comigo. A hipotenusa é só somar os dois catetos? Falar que é A mais B? Lógico que não. Se você jogar valores aqui, você inclusive vê que não tem nada a ver. Por exemplo, se aqui for 3 e aqui for 4, ó, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. O A é 3 e o B é 4. E aqui está falando que vai dar 3 mais 4, que é 7. Soma isso aqui, dá 16, certo?
desculpa, dá 9, e o outro dá 16, né? Quando eu somar, tá tudo dentro da raiz quadrada. Quando eu somar, vai dar 25. E raiz de 25 a gente sabe que é 5, não é 7. Então, a número 3, obviamente, muito falsa, muito falciane. A última, então, tem que ser verdadeira, né, de acordo com a nossa resposta. Ó, se A e B são números reais não nulos e A é maior que 0, então 1 sobre A é menor do que 1 sobre B, certo? Então, vamos lá ver. Isso aqui é tipo caso de fração, né? Olha só, por exemplo, 1 sobre A. O A é maior, que ele falou, então 1/3 é menor que 1/2? É, né? Porque quanto maior o denominador, menor a fração. Ah, Jéssica, mas e se os números forem negativos? Então, por exemplo, ó, A sendo igual a -5, o B pode ser igual a -6, porque, lembre-se, números negativos, quanto menor o número, maior o resultado, né? Porque a lógica dos números negativos é o contrário. Então, olha só, aí eu ia colocar assim, ó, 1 sobre -5, que seria o A, né? É menor do que 1 sobre -6. Esse menos, ele vem para frente, ok? E aqui vem para frente. Agora, vamos raciocinar. Isso aqui é uma dívida de R$1 para 5 pessoas, certo? Isso dá o quê? Dá uma dívida de 20 centavos, tá? E aqui, R$1 para 6 pessoas dá 16 centavos, se você fizer 16,66, certo? Ó, 1 dividido por 6, só para você ter uma ideia, né? Então, esse aqui é menos 0,16. Qual deles é menor? Esse é menor, porque quanto maior é o número negativo, menor ele é, né? Esse aqui seria menos 0,20 e esse aqui menos 0,16. Mas se você está devendo 20, você tem menos grana do que quem deve 16. Essa é a lógica dos números inteiros negativos, né? Então, é isso aí, amiguinhos. Correta a resposta da letra B. A malha abaixo possui a forma de um retângulo composto por quadrados de área igual a 4 metros quadrados. Pode-se afirmar, então, que a área total da malha e o seu perímetro medem respectivamente. Olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, nesse sentido aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nesse sentido. Então, nós temos 30 quadradinhos, né? 6 vezes 5, 30 vezes 4. Então, a área total é 120 metros quadrados. Se esse quadrado tem área de 4 metros quadrados, né, o quadradinho A, então cada lado é 2, porque, né, é só tirar a raiz quadrada de 4 para a gente saber o lado 2. Então, desse lado aqui, como a gente tem 2 cada pedacinho daqui até aqui, né, e é tudo igual, então aqui é 10, porque são 5 quadradinhos. E aqui é 12, porque a gente tem 6, né? Então, o perímetro vai ser 10 de cá com 10 de cá, 20. Com 12 daqui, 24, 44. Então, letra A. 120 metros quadrados para a área, certo? E o perímetro, 44 metros. Em março de 2019, em um dos seus portais, o Senado Federal publicou um artigo com dados estatísticos sobre a população em situação de rua. Um dos pontos investigados no perfil do morador de rua consiste na sua formação escolar, como mostra o gráfico abaixo. Vamos ver o que ele quer, depois a gente analisar. Considerando que o entrevistado forneceu apenas uma resposta para cada um dos 3 quesitos, nível de formação acadêmica, se sabe ou não ler e escrever, e se estudava ou não na época da pesquisa, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Letra A. O percentual da população em situação de rua com ensino superior completo ou incompleto, ou segundo grau completo ou incompleto, é de 8%. Então, vamos pegar esse gráfico aqui para a gente poder analisar. Ó, superior completo é 0,7%, incompleto é 0,7%, segundo grau completo é 3,2% e incompleto é 3,8%. Se você somar 3,80, pensa em grana, mais 3,20 dá R$7. Mais esses 70 centavos mais 70, que é 1,40, dá 8,4 e não 8. Então, a letra A está incorreta. Letra B. A cada grupo de 100 mil pessoas em situação de rua, podemos supor, com base nos dados, que 7 mil moradores de rua têm ensino superior completo. Ó, superior completo é 0,7%. Ele está falando que 0,7% de 100 mil é igual a 7 mil. Vamos só pensar uma coisa. Aqui é 100 mil. 1% a gente ia cortar os 2 zeros, certo? Porque 1% é a gente dividir por 100. Então, ia dar 1.000. Então, como que 0,7%, que é menor que 1%, ia dar 7 mil? Então, não faz sentido nenhum. Letra B está completamente errada.
Letra C, 25% não sabem ler ou escrever. Aqui fala, ó, que 74% sabem ler e escrever. Então, os que não sabem é a porcentagem complementar, é só fazer 100 menos 74, que dá 26 e não 25. Então, a C está errada. Letra D, então, né, que é a correta. A cada grupo de 100 mil pessoas em situação de rua, podemos supor, com base nos dados, que 7 mil moradores de rua teriam segundo grau completo ou incompleto. Olha só. Segundo grau completo ou incompleto, está aqui no gráfico, 3,2 mais 3,8, que dá 7%. Então, ele está falando que 7% de 100 mil é 7 mil, verdade, né? 100 mil, se eu corto os dois zeros, vira 1 mil, certo? Então, 1% é 1 mil. Então, 7% é 7 vezes 1 mil, que é 7 mil, correto. Uma professora propôs como desafio para sua turma de 7º ano simplificar a fração. Depois de alguns minutos, 3 desses alunos fizeram as seguintes afirmações. Um deles falou que o resultado era inteiro, o outro falou que era 2/5 e o outro falou que o resultado era 5. Então, a gente pode falar o quê? Que todas são falsas, todas são verdadeiras, 2 são verdadeiras ou apenas uma é verdadeira? Bem, uma coisa a gente pode saber, as 3 não tem como ser verdadeira, né? Porque como que um aluno vai falar que é 2/5, o outro vai falar que é 5 e os dois vão ter acertado? Não tem como, né? Letra D, então já está automaticamente desclassificada, certo? Aí existe possibilidade para todas serem falsas, ter dado um valor qualquer aqui que não é esses, né? Por exemplo, um número irracional, aí não vai ser inteiro, certo? Pode ser também, irracional não, né? Pode ser uma fração racional, tá? Aí não é inteiro, né? Pode ser essa fração, aí vai ter uma correta, ou pode ser 5. Se for 5, tanto a 3 quanto a 1 estarão corretas. Então, enfim, daqui para frente a gente tem que fazer tudo. Bem, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou colocar fator comum em evidência para todas as parcelas, tanto no numerador quanto no denominador. Primeiro eu vou pensar no numerador, tá? Uma coisa de cada vez. Aqui, ó, cada parcela é uma conta, né, separada por sinal de mais. Então, aqui eu tenho isso, isso, isso e isso. Dá para colocar 2 vezes 3 em evidência, porque aqui aparece 6, aqui aparece 6, dentro desse 12 tem um 6, se aqui tem um 2 e aqui tem um 3, a gente consegue colocar 6 em evidência, correto? Então, eu vou fazer assim, para ficar mais claro. Eu vou colocar 2 vezes 3 em evidência, tá? Aí, nessa parcela vai sobrar 1. Nessa parcela aqui, ó, 2 vezes 3 é o 6, que foi para lá. Vai sobrar 2 vezes 4, que é 8, certo? Nessa parcela, se eu fizer 12 dividido por esse 6, vai dar 2, né? Então, vai ficar 2 vezes 4, 8 vezes 8, 64. Por último, nessa daqui, ó, o 21, se eu divido por 3, vai dar 7. E o 14, se eu divido por 2, vai dar 7. Então, vai dar 7 ao cubo, basicamente, tá? Não vou fazer essa conta, não, que eu estou com um pouquinho de preguiça. Vamos ver agora a parte de baixo. A parte de baixo, eu consigo pôr 3 e 5 em evidência, porque aqui aparece um 3, aqui aparece um 5, né? 10 é divisível por 5. Quando eu falo que aparece, é porque está dentro das bases que compõem aquele número, tá? 3 aqui aparece no 12, 5 aparece nesse 20, 3 aqui e 5 aqui. Então, vou colocar 3 vezes 5 em evidência, tá? Na primeira parcela vai sobrar esse 1. Na segunda, ó, se eu divido o 3, o 6 pelo 3, né, vai ficar 2 aqui, ó. E o 10 por 5 vai ficar 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Certo? Aqui, se eu divido o 12 por 3, vai dar 4. E se eu divido 20 por 5, vai dar 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Olha só que legal, hein? Tá aparecendo a mesma coisa em cima. Aí aqui, se eu divido 21 por 3, vai dar 7. 35 por 5 também vai dar 7. Então, vai dar 7 a terceira. Viu que eu falei que eu não ia fazer essa conta? Pois é, né, amigos? Por quê? Porque algo me dizia que ia cortar, né? Na verdade, eu já sabia que ia cortar. Eu já fiz essa questão várias vezes. Inclusive, tem até um vídeo aqui que eu faço ela de outra maneira, né? Esse 3 e 5 aqui eu cortei, né? Na hora de pôr para dentro ali na evidência. Mas esse aqui ele tem que ficar sem cortar. Pronto, né? Isso aqui é idêntico ao de baixo, ó, corta. E esse 3 corta também, né? Um em cima com embaixo. Então, a resposta vai dar 2/5. Beleza? 2/5, então apenas uma delas é verdadeira, ok? Porque a primeira fala, o resultado é um número inteiro, 2/5 não é inteiro, ok? Então é isso. Um artista plástico decidiu criar uma peça para sua próxima exposição, intitulada Espiral de Teodoro, em homenagem ao filósofo pitagórico Teodoro de Cirene. A peça será composta por hastes metálicas retilíneas, formando triângulos retângulos côntigos.
ou é contíguos, acho que é, né? Porque o acento ali é contíguos, como mostra a figura abaixo. Quer dizer que está um do lado do outro, tá? Só isso, mais nada. É português barroco, né? Às vezes a matemática usa umas palavras assim. Tá. O artista compra as hastes em uma ferraria, que as produz em qualquer tamanho, até o limite máximo de 4 metros. Uma vez produzidas, 2 hastes não podem ser soldadas para se tornar uma nova haste. Desse modo, a espiral de Deodoro, criada por esse artista, terá um número máximo de triângulos igual a quanto? Então, é o seguinte, o que está falando aqui é que o máximo que a gente vai ter de haste é 4 metros. Então, a gente vai ver qual que é o tamanho dessa haste. Ah, não ultrapassou 4 metros, então a gente consegue formar esse triângulo. Qual que é o tamanho dessa haste? Se não ultrapassar, a gente consegue formar um segundo triângulo. E assim sucessivamente a gente vai fazer, né, calcular essas hipotenusas aí até ver um número menor ou igual a 4. A primeira é esse triângulo aqui, é o famoso triângulo retângulo isósceles, certo? Ou diagonal de quadrado. Eu vou deixar linkado aqui, por causa do seguinte, eu já deduzi isso várias e várias e várias vezes. Toda prova cai, tá? Diagonal de quadrado ou hipotenusa de triângulo retângulo isósceles. Você tem que ir sabendo para a prova, para você não ficar perdendo seu tempo lá. Então, o que você vai fazer? Você vai assistir esse vídeo aqui, onde eu deduzo, tá? Caso você não saiba a dedução. Mas a diagonal do quadrado ou a hipotenusa do retângulo isósceles, ela é o lado vezes a raiz de 2. Como o lado é 1, então aqui vai ficar 1 raiz de 2, que é a própria raiz de 2, certo? Porque senão os vídeos ficam enormes e ninguém tem paciência para isso. Agora que eu tenho esse valor da hipotenusa desse triângulo, com relação a esse outro triângulo aqui, ele virou cateto. Então, eu vou fazer um tel de pitch aqui, ó, 1 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado, somados, né, vai ser o quadrado da hipotenusa que eu chamei de x. Então, 1 ao quadrado é 1, raiz de 2 ao quadrado, corta a raiz com o quadrado, fica 2, e 1 mais 2 é 3. Então, vai dar raiz de 3, ou seja, o valor de x aqui é raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7, tá? Então, vamos continuar, porque a gente tem que chegar até 4, né? Então, olha só, aqui vai ser um outro teorema de Pitágoras. Vou fazer 1 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, é igual a y ao quadrado, para eu descobrir a hipotenusa desse triângulo. Olha só, quando eu fizer 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado, ó, raiz corta com o quadrado, vai dar 3. 1 ao quadrado é 1, somando dá 4, raiz de 4 é 2. Então, esse valor aqui é 2. Você já percebeu que isso aqui, toda hora que a gente somar, vai dar isso? Eu vou colocar aqui como 2, só que eu vou escrever como raiz de 4, só para vocês entenderem. O próximo número vai dar raiz de 5. O próximo, raiz de 6. O próximo, raiz de 7, e assim vai. Ou seja, dá para a gente formar números até da raiz de 16. Por que raiz de 16? Porque raiz de 16 é 4, que vai chegar aqui. Então, por esse motivo, a gente vai conseguir formar quantos triângulos? Aí aqui a gente não pode contar errado, tá bom? Ó, a primeira das hipotenusas, que representa o primeiro triângulo, ela é raiz de 2. Então, eu vou contar da raiz de 2 até a raiz de 16, correto? Incluindo a raiz de 2. Se você fizer essa conta nos seus dedos, para você não errar, ó, raiz de 2 é o primeiro triângulo, raiz de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, você vai ver que é 15 a resposta, e não 16. Se você achar, ah, tá, vai até raiz de 16, vai dar 16, você vai contar errado, tá bom? Porque o primeiro número dessa contagem é expresso na raiz de 2, né? Então, por isso aí que a resposta é 15. Muito cuidado, amiguinhos, com as pegadinhas. E é claro, né? O 16 está aqui lindo e moreno para você marcar. Uma bactéria tem massa aproximada de 0,000005 e seu comprimento estimado é de 0,0018. Os vírus são menores que as bactérias. Um deles tem a massa aproximada de 1/3 da massa da bactéria descrita acima. A massa em gramas aproximada de uma população de 10.000 desses vírus é. Observa que essa informação você não vai usar para nada, tá? Então, eu vou pegar a massa da bactéria, vou multiplicar por 10.000, porque são 10.000 vírus, né? E vou multiplicar por 1/3, porque falou que é 1/3 da massa da bactéria. Então, vamos pensar o seguinte, ó, o número 10.000 tem 1, 2, 3, 4 zeros, né? Certo? Então, eu vou andar 4 casas com a vírgula aqui, devido ao fato de eu estar multiplicando por uma potência de 10, né? Porque o número 10.000 é uma potência de 10. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. A vírgula vem para cá. A partir do momento que eu ponho a vírgula aqui,
esses zeros eu posso eliminar, certo? E aí eu elimino também esse número, porque ele fez os carinhas ali andarem com a vírgula, né? Agora, como aqui está numa notação científica, o que eu vou fazer? Eu vou andar 2 casas com a vírgula para a direita, ou seja, eu vou aumentar o número. Então, esse número ficaria 5 vezes 10 a menos 2, né? Porque se eu tenho um número pequenininho e eu quero escrever ele como grande, porque 0,05 é um número pequeno, 5 é um número grande. Então, para compensar, eu tenho que pôr um expoente negativo aqui da quantidade de casas que eu ando. E aí eu vou dividir 5 por 3. R$5 para 3 pessoas é 1,66,666, que a gente vai arredondar para 7, né? E aí, vezes 10 a menos 2, portanto, aqui, ó, resposta da letra C, tá? Você ia ter que fazer essa continha, 5 por 3, né? Como que a gente faz isso? Só dá 1, sobra 2 aqui, eu empresto um 0 e coloco a vírgula. E 20 por 3 é 6, não é isso? E aí vai ficar dando esse 6 aqui eternamente, tá? Como a gente só quer 2 casas, esse 6, né, faz a gente arredondar a próxima aqui para 7, porque ele é maior que 5. Então, por isso que fica 1,67. As frações podem ser representadas graficamente de diversas formas. Observe um exemplo de representação gráfica da fração 4/7. Ele divide em 7 partes e colore, né, 4. Considere as frações A, B e C referentes à mesma unidade representada a seguir. Então, é para a gente fazer, né, ver o que está correto aqui com relação a A, B e C, certo? A primeira, ele dividiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e pegou 2. Então, é 2/6. A segunda, ele pegou uma parte em 4. E a terceira, ele pegou 3 em 4. Ok? Então, aí a gente vai ver o que está correto ou incorreto. Beleza? A mais B, será que é igual a C? Se eu somar 2/6 mais 1/4, será que vai dar C, que é 3/4? Bem, eu posso fazer isso aqui por MMC ou multiplicação cruzada. Vou fazer cruzado. Ó, aqui vai dar 8, aqui vai dar 6, embaixo dá 24. Em cima, embaixo, embaixo, em cima, os 2 de baixo, em cima, embaixo, embaixo, em cima, os 2 de baixo, em cima, embaixo, embaixo, em cima, os 2 de baixo. Multiplicando, tá? Em cima vai dar 14, aqui vai dar 24, vou dividir por 2, vai dar 7/12. Claro que não é igual a letra A errada. Será que A menos C é igual a B? Claro que não, porque A é menor do que C. Se eu tenho uma coisa pequena, tiro uma coisa grande, dá uma coisa negativa, né? E não isso que é uma coisa positiva. Não precisa nem fazer a conta, tá? Só por senso crítico você já vê que está errado. Letra C. A vezes B é igual a C? Ó, o A é 2/6. O B é 1/4. Será que vai dar igual a C? Eu vou simplificar aqui. Por 2 vai ficar 2 embaixo. Então, embaixo vai ficar 1/12. Não, né? C errada. Por último, B dividido por A é igual a C. B é 1/4. Dividir por A é multiplicar pelo inverso, né? Porque fração não é assim, a gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou inverter aqui, ó, ok? 6 e 4, ambos por 2, tá? Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 2. E 2 vezes 2, 4. Então, realmente, é igual a C, né? Então, letra D correta. A teoria dos grafos é um ramo da matemática que estuda a relação entre os elementos de um dado conjunto, possuindo aplicações em diversas áreas, tais como a química, a economia e a computação. Um grafo pode ser entendido como um conjunto de pontos, chamados de nós ou vértices, e um conjunto de linhas denominadas arestas, de modo que cada aresta seja determinada por uma dupla de vértices. Então, a aresta é a reta aqui, ó, certo? E dupla de vértices. Tá. Um grafo é dito completo quando cada par de vértices está distinto e está conectado exatamente por uma aresta. Tipo assim, né? 2 vértices, uma aresta. E cada aresta conecta 2 vértices distintos, ou seja, a recíproca, né? Uma representação usual de um grafo completo pode ser feita por um polígono convexo e suas diagonais. O polígono, quer dizer, os lados de fora, digamos assim, as diagonais. O exemplo abaixo mostra um grafo completo de 6 vértices e 15 arestas. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. E as arestas vão ser todos os lados externos e as diagonais do polígono. Vamos contar aqui para a gente ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui são as diagonais, certo? Agora a gente vai contar os lados. 9 que eu parei, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, o grafo ele é composto pelas diagonais e pelos lados do polígono convexo em questão, né? Certo? Opa! Ai, peraí, sai daqui. Considere um grafo completo com vértices V, com V vértices, né? E A arestas. Após serem adicionados 3 vértices aos V já existentes, o novo grafo completo passou a ter A mais 39 arestas. Então, qual que é o valor de V mais A? Vamos pensar o seguinte.
o número de vértices, ele é igual à quantidade de lados. Aqui tinha 6 vértices e 6 lados. Então, eu vou igualar o número de arestas, aqui, ó, arestas é igual a arestas para poder escrever uma equação condizente. Ele falou assim, se eu pegar a quantidade V de vértices e aumentar 3, o que eu vou ter com relação às arestas? Ó, as arestas, elas não são os lados de fora do polígono, certo? Então, esse polígono, ele tem V mais 3 vértices, ele tem V mais 3 lados. Porque o número V de vértices, ele é igual ao número N de lados. Ok? Então, se ele tem V mais 3 vértices, ele tem N mais 3 lados. Então, ali, ó, é como se eu estivesse contando essa parte verde de fora, que são os lados externos do grafo. Já aquelas linhas internas, elas são as diagonais do polígono. Existe uma fórmula de diagonal do polígono, que é essa. Diagonal é n que multiplica n menos 3 dividido por 2. Essa fórmula, gente, ela é uma fórmula de dedução simples, que eu vou deixar linkada aqui, caso você nunca tenha visto isso na escola. Eu só não vou ficar deduzindo fórmula aqui, porque senão eu vou gastar todo o tempo do vídeo, né? E aí vai ficar uma coisa muito complicada. Mas o que eu vou fazer aqui, então, é isso, basicamente. Eu vou contabilizar as diagonais de um polígono que tem n mais 3 lados. Observe uma coisa, ele tem n mais 3 lados, não é n lados, porque falou ali que aumentou 3 lados. Então, no lugar do n na fórmula original, eu vou colocar n mais 3, que multiplica n mais 3 menos 3 da fórmula dividido por 2. Então, essa coisa que eu estou pintando de vermelho aqui, que eu estou escrevendo com letra vermelha, ela é como se fosse as diagonais do polígono, que aqui eu desenhei de vermelho também, esquematicamente, para ficar visualmente inteligível para vocês. Então, o que acontece? Se eu somar os lados de fora, que foi essa parte verde aqui, mais os lados de dentro, que são as diagonais, o que eu vou ter? Eu vou ter o número de arestas anterior, isso vai ser as arestas totais do polígono. Esse número é igual ao número de arestas anterior mais 39, ok? O número de arestas anterior era aquele número, né, que estava relacionado aos n lados do polígono, que tinha V vértices, né? V vértices, então, o valor do lado é n. Então, aqui, ó, vai ficar isso aqui, né? Certo? Era a quantidade de arestas anteriores. Então, aqui eu pego a parte das diagonais das arestas anteriores, mais os n lados, que também entram como arestas. Então, eu tenho que acrescentar aqui, ó, essa parcelinha de n. Então, vamos recapitular tudo o que está escrito aqui na equação. Porque essa parte interpretativa ela é pior. Depois é só álgebra de sair cortando e tal. Tá? Mais os 39, né? Que ele falou que vai ser aumentado em 39. Esqueci de pôr a parcela do 39 aqui. Agora sim, amiguinhos, vamos lá. Olha só, o que nós temos é o seguinte, quando eu tenho um polígono de V mais 3 vértices, que for falado aqui, ó, se eu adicionar 3 vértices aos V, então meu polígono vai ter V mais 3 vértices, portanto ele tem N mais 3 lados de fora, digamos assim, que é isso que eu pintei em verde, mais a quantidade de diagonais internas, digamos assim, que eu peguei pela fórmula N, que multiplica N menos 3 dividido por 2, só que não é N mais 3 agora que a gente vai usar, então eu substituí aqui. Então, do lado de cá eu tenho a quantidade de arestas totais desse novo polígono. E aqui, ele fala que essa quantidade é igual ao número de arestas anterior, né, que era o A que ele tinha, mais 39. Então, quantas arestas tinha o polígono anterior? Quer dizer, aquele de N lados e não N mais 3. É N que multiplica N menos 3 dividido por 2, relacionado à parte das diagonais, mais o N aqui, que seria relacionado ao lado de fora, antes de eu somar 3 lados, por isso que fica só N, mais 39. Certo? Respirou fundo, qualquer coisa você volta um pouquinho o vídeo e tenta entender de novo cada palavra que eu falei aqui, porque essa questão é uma questão pedreira. Agora eu simplesmente vou resolver a equação. Eu vou multiplicar cada um desses termos por 2. Então eu vou multiplicar esse N por 2, vai ficar 2N. Esse 3 por 2 vai ficar 6. Essa parcela aqui, né, quando eu multiplicar por 2, vai cortar. Então vai repetir só essa parte aqui, ó. N mais 3, que multiplica N mais 3, menos 3 ali, ok? Então, multipliquei todos os termos do lado de cá por 2, vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Quando eu multiplicar aqui por 2, ó, corta, vai ficar só esse N que multiplica N menos 3. Quando eu multiplicar 2 aqui, vai ficar 2N. Quando eu multiplicar 2 aqui, vai ficar 78, que é 39 mais 39. Vamos lá, então. Agora a gente vai mexer aqui para poder facilitar. Eu posso cortar isso aqui, obviamente, eu podia ter feito isso, mas enfim. Esse 2N, se eu mandar ele para cá e esse para cá, ó, vai cortar. Porque um vai negativo para o outro lado, né? E aí vai dar 0. Então, eu já posso cortar de uma vez. Eu posso mandar esse 6 para cá, ok?
Mas antes disso, deixa eu só fazer uma coisa. Ó. N vezes N vai dar N quadrado, 3 vezes N vai dar 3N. Do lado de cá, N vezes N vai dar N quadrado, N vezes menos 3 vai dar menos 3N. Esses 6 vão mandar para lá, já fazendo a conta. Ó. 78 menos 6 vai dar 72. Certo? Aí aqui, esse N quadrado eu posso cortar, porque se ele vir para cá, ele vai vir negativo. Esse aqui eu não posso cortar não, porque ele vai ir para lá positivo e vai somar com esse. Vai dar 6N igual a 72, então o valor de N é 72 dividido por 6, que dá 12. Beleza? Então, N é o mesmo que V. Lembra que a gente tinha deduzido isso lá no começo? Porque a quantidade de vértices é que determina a quantidade de lados de um polígono qualquer. Então, o V é igual a 12. Aí, para saber o A, que era o número de arestas antigo, porque esse A aqui é o antigo, é do primeiro polígono que tinha V lados. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar na fórmula da diagonal. Certo? Porque aí o número de arestas ele vai ser o número de diagonais, que é N ou V, né? Vou pôr N só porque a fórmula é N, tá? N menos 3 sobre 2. Isso é o número de diagonais, mais o número N de lados. Porque as arestas, lembra que ela é tudo. Elas são as diagonais e os lados. Então, eu estou somando as diagonais mais os lados. Com o N valendo 12, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 12, que multiplica 12 menos 3, que é 9. Dividido por 2 mais 12. Vamos simplificar. 12 por 2 é 6, 6 vezes 9, 54. Beleza? Então, vai ficar 54 mais 12. O que traz para a gente aqui 66. Beleza? Aí, agora, o que eu vou fazer? O que ele me pede é V mais A. Então, se o A é 66 e o V é 12, eu vou fazer 66 mais 12, que vai trazer para a gente aqui 78, resposta da letra C. Então, observa para vocês verem. Essa questão, ela é uma questão macabra. Certo? Eu mesmo fazendo aqui, algumas horas eu esqueci de colocar um N de um lado, uma coisa do outro, então tem que fazer com muita calma essa parte aqui do equacionamento, entendeu? De você entender que o número de arestas é igual, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar assim, quando eu acrescento 3 lados e eu acrescento também esse aumento nas diagonais, aí eu vou ter a quantidade de arestas. Esse número é o mesmo das arestas anterior, que é isso aqui, mais 39. Então, você tem que fazer com muita calma. É uma questão que eu diria meio nível de colégio militar também. A próxima questão que vocês vão ver também é. Tá? Então, façam com calma, vai pausando o vídeo, vai entendendo. Aqui na parte da álgebra, eu multipliquei cada termo por 2. É como se eu tivesse tirado MMC, tá? Entre os denominadores, lembrando que aqui tem 1, ó. Aí, o que a gente faz é dividir pelo de baixo, que vai dar o próprio 2, e multiplicar pelo de cima, tá? Então, é isso aí, amiguinhos. Durante uma aula de trigonometria, o professor propôs aos alunos que determinassem o cosseno de 75 graus sem a utilização de fórmulas trigonométricas ou de calculadoras. Após alguns minutos, um dos estudantes sugeriu os seguintes procedimentos. Primeira etapa. Desenhe o triângulo retângulo ABC de hipotenusa BC medindo 1 decímetro e o ângulo ABC igual a 75 graus. Então, a gente fez isso aqui, desenhou o triângulo retângulo ABC, o ângulo B aqui mede 75 e a hipotenusa dele mede 1 decímetro. Aqui podia ser 1 centímetro, 1 decímetro, 1 metro, uma banana, uma mangueira, sei lá, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que você utilize para medir um comprimento aqui daria certo. A gente coloca o número 1 porque o número 1 é neutro, né? Então fica fácil de trabalhar. Ok? Aí, segunda etapa. Tome o ponto D sobre AC, de modo que BD é igual a CD. Então, nós vamos pegar um ponto D qualquer aqui, de tal maneira que se eu ligar esse ponto D até o vértice B e ligar ele até o vértice C, esse comprimento que eu vou pintar agora, sei lá, de azul, ele vai ser igual a esse aqui. E por que isso? Né? Para a gente criar aqui um triângulo isósceles. Porque, olha só, se aqui antes era 75, então aqui era 15, né? Porque é o que faltava para dar 180, 90, 75. Aqui tem que ser 15 para completar 180 graus no triângulo todo. Então, esse trechinho aqui também vai ser 15, porque o triângulo é isósceles. Ele falou que é isósceles aqui, ó. Está escrito que é isósceles, né? Esse lado mede o mesmo tanto desse, então isósceles tem que ter o mesmo valor de ângulo da base. Então, esse 75 era o todo. Vou tirar 15 aqui, para cá vai sobrar 60. E se para cá sobrou 60, para cá sobrou 30. Isso aqui é o bom e velho triângulo que a gente chama vulgarmente, né? As pessoas chamam de triângulo egípcio, ok? Aí ele fala assim, ó, determine o comprimento AB. O AB aqui, então, vai ser o nosso comprimento X, certo? Aí a gente pode ou fazer o comprimento AD e a hipotenusa usando relações trigonométricas, né, no triângulo retângulo, ou então a gente já saber de cor que esse triângulo ele é especial
E se aqui é x raiz de 3 e a hipotenusa é 2x, é o macete do triângulo egípcio, né? Olha só para vocês verem, né? O triângulo egípcio, ó, o lado dele, o cateto dele, que está junto com o 60 e o 90, se valer x, o outro é x raiz de 3, exatamente o nosso caso aqui, ó, 60 para 90, foi x. Então, o outro vai ser x raiz de 3 e a hipotenusa vai ser 2x. Aí você vai me perguntar, eu sou obrigada a decorar isso? Você não é obrigada a nada, amiguinho da Rede Globo. Você pode deduzir isso aqui através da trigonometria. Como? Você pode falar o seguinte, que tangente de 60 é oposto, que no caso é o AD, sobre o adjacente, que é o x. A tangente de 60 é raiz de 3, aí isso aqui você tem que saber, tá? Porque tangente, cosseno e seno de ângulos notáveis é a obrigação dos terráqueos que vão fazer prova saber. Infelizmente, não vai dar para passar pano aí para quem não sabe, né? Infelizmente. Essa tabela, com aquela musiquinha, você tem que saber, né? Então, enfim. Aí aqui, eu já descobri, então, que aqui vale x raiz de 3 e o outro lado vai valer 2x. Para saber o outro lado, se você tem esse, faça um tel de Pitt, né? Ou, sei lá, usa uma relação de seno ou cosseno aí para um dos ângulos, você vai descobrir. Então, isso aí é o de menos, né? Depois você descobriu dois lados, o terceiro vem grátis. Agora, se isso aqui é 2x... Aqui também é 2x, por quê, né? Porque o triângulo, ele é isósceles, pensando nesse triangulinho aqui, né? Ele é isósceles. Aí agora a gente consegue descobrir o valor de x, porque ele pede aqui, né, o tamanho do cateto AB. Lembrando que o que ele quer é que a gente determine o valor de cosseno desse ângulo de 75 graus, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um teorema de Pitágoras para a gente poder descobrir esse valor de x, né? Então, eu vou falar que esse cara ao quadrado mais este ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Então, vai ficar só x ao quadrado mais x raiz de 3 mais 2x ao quadrado, porque a soma disso aqui é o cateto. Aí você eleva ao quadrado, vai dar 1 ao quadrado. Observe que é importante, até você assistir o outro vídeo, para você entender a lógica da dedução, né? Porque aqui a gente está tendo que deduzir o ângulo de 75, é um processo mais ou menos parecido, né? Então, de qualquer forma, é importante a gente entender como é que deduz. Aí aqui vai ficar só x ao quadrado. Isso aqui é produto notável, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado disso vai ser 3x, porque eu elevo esse cara ao quadrado, que dá 3, e o quadrado de x é x ao quadrado, dá 3x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vai ficar 2 vezes 2x, 2 vezes x raiz de 3 vai dar 2x raiz de 3, vezes 2 vai ficar 4, né? Vai ficar 4 raiz de 3x ao quadrado, ok? Mais 4x ao quadrado aqui, que é o último termo, é igual a 1. Agora, vamos ver o que dá para fazer. Somar 4 com 3, 7 com 8. Então, vai ficar 8x ao quadrado, mais 4 raiz de 3x ao quadrado, é igual a 1. Eu posso pôr aqui 4 em evidência, né? Que tal? Vai ficar 4, aqui vai ficar 4 e o x ao quadrado, né? 4x ao quadrado. Aí, para cá vai sobrar 2, que se eu dividir vai cortar isso com esse, né? E 8 dividido por 4 vai dar 2. E se eu dividir essa parcela, o 4 corto, o x ao quadrado corto, vai sobrar mais 2 raiz de 3. Ok? É igual a 1. Beleza. Aí agora, o que eu vou fazer? Para descobrir o valor de x, eu vou passar tanto essa coisa quanto essa para lá dividindo. Vai ficar só x ao quadrado é igual o 1 que já estava, o 4 que estava multiplicando veio dividindo. Esse carinha também vai passar aqui para o divisor, né? Certinho? E aí, para tirar o quadrado daqui, ó, eu jogo uma raiz quadrada para cá e já tiro. Beleza? Então, vai ficar só, raiz de 1 é 1 e raiz de 4 é 2. Aí, o denominador, ele não tem como a gente racionalizar, né? Tipo, tirar raiz, né? Então, ele vai ficar irracional, ó. Vai ficar uma raiz aqui para ele, infelizmente. Ok? Então, esse é o meu valor de x. Só que eu não posso ter um x irracional no denominador, não é? A gente tem que racionalizar esse denominador aqui, amiguinhos. Agora, vamos racionalizar esse denominador, né, amiguinhos? Porque, infelizmente, a vida é essa, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar pela raiz do conjugado do de baixo, né? O conjugado do de baixo seria 2 menos a raiz de 3, só que tem que estar dentro da raiz quadrada por causa dessa raiz quadrada aqui. Certo? Então, aqui eu vou fazer isso. Aí, o carinha de cima vai dar o próprio carinha de cima, porque 1 vezes ele é neutro, né? Fica raiz de 2 menos raiz de 3, assim, ó. Raiz quadrada de 2 menos raiz de 3. Ótimo. Dividido por. Quando eu multiplicar esse cara vezes esse, como eles estão embaixo do mesmo radical, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de
2 mais raiz de 3, que multiplica 2 menos raiz de 3. Aí aqui vai dar aquele produto, né? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai ficar assim, ó, raiz quadrado de 2 é 4, quadrado da raiz de 3 é 3, ok? Por isso que a gente pode racionalizar dessa forma. E 4 menos 3 é igual a 1, e raiz de 1 é 1, e 1 vezes 2 é 2, ok? Então, o valor de x é essa tranqueira toda aí que vocês estão vendo. Então, voltando ao triângulo, eu coloquei esse valor aqui. Agora, olhando na perspectiva do triângulo todo, de fora, não é? O que a gente tem aqui? A gente tem que o cosseno de 75, cosseno, lembra da palavra A. O cosseno, ele é o adjacente sobre a hipotenusa. Então, o adjacente é esse valor, dividido pela hipotenusa, que é 1. Só que dividir por 1 é o mesmo que não fazer nada, não é? Por quê? Porque a divisão por 1 é neutra, né? Assim como a multiplicação por 1 é neutra, a divisão também é. Então, vai dar esse próprio valor aqui, que no caso corresponde à letra A. Então aqui, observem vocês, nós temos uma questão digna de colégio militar aqui no Cefet Rio, né? Foi uma das questões mais difíceis de trigonometria que eu já vi em provas de colégios técnicos, tá? Até mesmo para colégios militares essa questão está muito bem elaborada. Então assim, estão de parabéns.